Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso grande curso sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. É sempre bom informar nosso querido aluno que a metodologia que o professor Luiz utilizou foi o seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos 10 capítulos, então cada capítulo nós transformamos em uma aula, ou seja, são 10 aulas, e hoje é a nossa aula que nós iremos tratar das transferências voluntárias, né? Salvo engano, é a aula número 5, né? O que vem a ser as transferências voluntárias, né? Transferências, quem transfere, transfere alguma coisa para alguém, né? É transferência de quê, professor? É transferência o quê? De recursos, né? Então, transferências de recursos, ou seja, um ente da federação vai transferir para outro ente da federação. Professor, transferências voluntárias, né? Voluntárias, né? Significa dizer que são aquelas transferências de vontade própria do órgão. Transferências que não são obrigatórias. Prof, quais são as transferências obrigatórias? De dois cunhos, né? Primeiro, a transferência constitucional, ou seja, principalmente na repartição de recursos, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, nível federal, o imposto ITR, imposto da propriedade rural, né? Do território rural, né? Lá do campo. O que acontece? Toda a arrecadação desse tributo, desse imposto, 50% vai para a União e 50% vai para o município, né? Ou seja, vai ter uma transferência constitucional. Se é uma transferência constitucional, significa dizer que é uma transferência obrigatória. Aqui não, aqui ela é voluntária. Professor, fala para a gente como é que ocorre isso, né? Eu tenho que falar isso para vocês, eu tenho que fazer essa introdução para passar para vocês o juízo de valor. Que quando o aluno entende o juízo, quando o aluno entende o motivo das coisas, fica muito mais fácil fixar o conteúdo. Tá? Por exemplo, né, a nossa Constituição de 1988, na qual eu digo para vocês que eu tenho um bom conhecimento sobre ela, eu digo para vocês que ela tomou a seguinte estratégia, né? A estratégia de centralização dos recursos na mão da União. Tá? Então, a Constituição falou o seguinte: nós vamos centralizar a maioria dos recursos dos tributos por parte da União e depois a União vai o quê? Transferir, descentralizar esses recursos, né? Então, a União, nós temos uma grande concentração. E um dos grandes instrumentos, principalmente por parte dos municípios, é a adoção de quê? De cooperações técnicas, de contratação de convênios por parte do município com a União. Então, a União tem muitos recursos, né, disponíveis para projetos de convênios de cooperação técnica. Então, o prefeito vai lá, faz um projeto de cooperação técnica específica no ministério e recebe esse recurso. Esse recurso, através desse instrumento, é uma transferência voluntária muito importante. Eu tenho as minhas críticas particulares em relação a isso. Tá? Você vai para Brasília e você encontra lá muitos prefeitos, muitos representantes das prefeituras nos ministérios em relação atrás desses recursos. Eu não acho muito legal isso não, né? Então o prefeito tem que ficar fazendo essa via sacra sempre em Brasília. Então isso que é transferências voluntárias, ou seja, é muito importante isso por parte do município, né? Vem comigo aqui, então vamos ler conceito, né? Com base na minha explicação, já dá para você entender esse conceito, né? Vem comigo. Para efeito desta lei complementar, né, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos. Olha aí, gente. Recursos correntes, olha, ou de capital. Olha a importância dos nossos alunos para assistir à Lei de Responsabilidade Fiscal, que já fez o nosso curso de AFO, né? Ele vai conseguir identificar exatamente qual que é um perfil de um recurso corrente e o perfil do recurso de capital. A outro ente da federação, a título de cooperação, olha aí, cooperação, para fazer um termo de cooperação, auxílio
ou assistência financeira, Professor, isso aqui pode ser concretizado através de um convênio? Exatamente, o convênio é um grande instrumento para materialização das transferências voluntárias. E eu digo para vocês que mais de 50% dos municípios, mais de 70% dos municípios do Brasil todo aí façam jus aí esse tipo de transferências voluntárias, né? Vamos lá, ok. Qual que é o perfil dessa transferência? Que, olha só, não decorra de determinação constitucional ou legal ou destinados ao Sistema Único de Saúde, SUS, né? Ou seja, o recurso constitucional, legal ou do SUS não é uma transferência voluntária. Por quê? Porque é uma transferência obrigatória, né? Voluntária, a gestão pública, né? O Poder Executivo, no caso aqui, o principal, que é a União, o federal, ele pode falar não para o prefeito, para a cooperação, ele pode falar não para o auxílio e para a assistência. Já na parte de baixo, não. Ele é obrigado porque o recurso não faz parte da União. Bacana? Então, esse aqui é o conceito de transferência voluntária, né? Ok. Professor, e aí, professor? Por que o legislador da LRF fez questão de criar um capítulo em relação a isso? É muito simples, né? Considerando aí, considerando que muitos entes da federação, por exemplo, todos os estados da federação fazem convênio com a União, tá? Todos fazem convênio com a União, os municípios, a maioria esmagadora dos municípios também. Ele colocou o seguinte, uma punição institucional. E nós já vimos isso, né, na aula anterior, por exemplo, da despesa com pessoal. Quando o ente da federação estoura, ele estoura os limites ali que nós conversamos, definidos no artigo 20 da LRF, ele fica proibido de ser beneficiário das transferências voluntárias, né? Ele fica o quê? Impedido. Então, ele fez o quê? Com base nesse instrumento aqui, ele criou uma sanção institucional para aqueles entes da federação, órgãos da federação, que não cumprem a lei de responsabilidade fiscal, né? O parágrafo 1º do artigo 25, ele vai fazer o seguinte, ele vai trazer quais são os requisitos necessários para a celebração de um convênio de uma transferência voluntária. Vem comigo, são de duas ordens, né? São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas da lei de responsabilidade, lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, onde que estão as exigências? Primeiro, nesse parágrafo primeiro, aqui na própria lei de responsabilidade fiscal. E aonde? LDO, né? LDO. Olha aí a importância da LDO, né? Orientando a execução orçamentária. Então, com certeza, todas as LDO têm um artigo aí definido quais são os requisitos. Vamos lá, requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, que deve ter o quê? Dotação específica, né? O que é dotação específica, né? Tem que ter a previsibilidade na LOA, tá? Tanto, eu vou colocar aqui no caso aqui, ó, no caso da União, quanto do Estados, DF e dos municípios, né? Tem que ter essa dotação específica, ó, específica para aquela situação. 2, né? Vetado. 3, observância do disposto do inciso 10 do artigo 167 da Constituição. Professor, e aí? Cara, lembre do artigo 167, né? O artigo 167 é um artigo que trata das vedações, né? Trata das vedações. Professor, e esse inciso 10? Esse inciso 10 traz o quê? Vamos ver comigo, trouxe aqui para vocês. Então, vamos lá. Artigo 67, o caput do artigo 67, são vedados, 2 pontos, né? Já vamos direto no inciso 10, né? É vedado, é proibido. 2 coisas, vem comigo, ó. Transferência voluntária. É exatamente o conteúdo desta aula, ó. Transferência voluntária de recursos. Ok, sempre a transferência voluntária
é de recursos. Pode ser tanto recurso corrente ou recurso de capital, como nós vimos no caput do artigo 25. E, concessão de empréstimos, E concessão de empréstimos, tá? Inclusive por antecipação de receita, aro, tá? Pelos governos federal e estadual, para pagamento de despesa com pessoal ativo, inativo, pensionistas dos estados DF e dos municípios, né? Ou seja, qual que é a ideia aqui do legislador, né? A ideia aqui do legislador, ele quer que a transferência voluntária, que é o objeto específico dessa aula, né? E a concessão de empréstimos seja prioritariamente para o quê? As despesas de capital, né? Claro, corrente pode, só não pode a corrente especificamente lá com um grupo da despesa, que é despesa com pessoal. Qual que é a ideia do legislador aqui, né? A ideia do legislador é o seguinte, olha, ente da federação, você pelo menos, né, e também a ideia central aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal é o seguinte, ente da federação, você aqui pelo menos tem que ser capaz de arcar com a sua folha de pagamento. Você tem que ser capaz de arcar com a sua folha de pagamento, né? Bacana? Fechado? Vamos lá. Próximo requisito, comprovação por parte do beneficiário de, ou seja, você só pode receber o recurso de transferência voluntária se você comprovar se você está quites com o quê? Primeira quitação, que se acha em dia, quanto pagamento de tributos, né? Pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, tá? Bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos, né? Claro, toda a transferência voluntária posteriormente vai gerar uma prestação de contas pelo órgão ele tem que fazer. Se não fizer, você vai estar impedido de receber novas transferências, né? B, cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde, né? Nós temos aí os limites constitucionais, 25%, 15%, 15% de educação e saúde que deverão ser cumpridos pelo ente, né? C, observância dos limites da dívida consolidada, mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição e restos a pagar e de despesa total com pessoal, né? Nós já vimos na aula anterior que nós tratamos de despesas. Se o ente da federação não está dentro dos limites previstos na LRF, ele fica impedido de receber transferências voluntárias, ou seja, é uma restrição institucional, né? Claro, o limite da dívida consolidada imobiliária também. A gente vai estudar dívida daqui um pouco, daqui uns dias aí, das próximas aulas a gente vai estudar dívida também. Bacana? Então, olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da Lá Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do edital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você, é o seguinte, né, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na Lá Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.